Arte Inverso. Nuances das artes e cultura em entrevistas com êxtase e crítica. Arte Inverso com Miriam Lopes dos Santos. Uma vez mais, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Arte Inverso. As nossas saudações a todos os que acompanham a Rádio de Cabo Verde. No programa Arte Inverso desta semana, a nossa convidada é a realizadora cabo-verdiana Samira Vera Cruz, cujo curta documentário mais recente, Sumar a Maré, já recebeu pelo menos 5 prémios e distinções. Este ano, a cineasta tem passado vários meses fora de Cabo Verde, em formação no quadro do African Science Film Fellowship, e aproveitamos este momento para colher um pouco das suas experiências agora que ela está em Cabo Verde. Busca Santo, Hora de Bei, Sucuro são alguns filmes que têm a marca da Samira Vera Cruz e que podem ser referências para apreciadores do audiovisual e cinema cabo-verdiano. Samira, seja muito bem-vinda ao programa. O prémio de melhor documentário curta-metragem no Jarfogo International Film Festival é o prémio mais recente de Sumar a Maré, que já recebeu o prémio do júri durante a 3ª edição dos Luso Movies, Festival de Curtas-Metragens em Língua Portuguesa de Roma, o prémio de melhor curta-documentário no Festival Pan-Africano de Cinema de Londres e foi distinguido com a menção honrosa do júri do Festival Pan-Africano de Cannes. Nós esquecemos também uma distinção no Brasil. Sim, no B Festival, também o Festival do Brasil, também tivemos de melhor roteiro, na realidade. O que é que faz deste curta documentário Sumar a Maré um trabalho especial no teu percurso, sendo certo que já recebeste outros prémios em outras ocasiões ou por outros filmes? Antes de mais, Miriam, queria agradecer-te o convite. É sempre um prazer estar aqui contigo. É sempre um prazer estar na rádio. É um prazer estar em casa. O Sumar a Maré é especial. O Sumar a Maré veio depois de um período de 4 anos em que eu tive que trabalhar em mim mesma por motivos pessoais. Foi uma fase de muito questionamento, de muito síndrome de impostor, de pensar, será que eu sou assim tão boa? Será que eu sei fazer isto? Será que vale a pena continuar? Com todas as dificuldades de acesso e que nós conhecemos no cinema. E não só, foi a primeira vez também que, apesar de já ter tido um pezinho meio experimental com o Sucuro e com o Busca Santo, foi a primeira vez que eu disse, não, ok, vou fazer um documentário, mas quero que realmente seja algo como uma performance, que seja algo poético, que seja algo fora do quadrado do que normalmente nós estamos acostumados a ver como documentário. E também marcou o início de uma nova equipa de trabalhar em parceria entre a Paralax e a KS, apesar que nós sempre fomos parceiros, se pensarmos bem desde o início, sempre colaboramos muito e poder ter esse apoio dos colegas, poder ter essa vontade, trabalhar com a Betty enquanto coreógrafa e performer, com a filha dela, a Ondiana. Acho que foi tudo mágico. O Éder também, a Rosette. Acho que foi de uma forma muito orgânica, não foi nada forçado. Nós acabamos por filmar em 1 dia e meio no Tarrafal, Ribeira das Pratas e na Cidadela. E inclusive um dia filmámos das 6 da manhã às 6 da tarde. A Betty até disse, tu és feiticeira, só pode. Como é que é possível? Saímos às 6, terminamos às 6. E muito na paz, muito no aprender uns com os outros, muito de, ok, já fizemos o que era obrigatório, agora quero ver qual é o teu olhar e motivar-nos uns aos outros a pensarmos fora do quadrado. Então, Sumar a Maré veio com muita magia. Como é que a expressão artística entra neste documentário para falar da apanha da areia? É assim, eu tive a felicidade de conhecer a Shepa, a Patrícia e a Tina, que vivem em Boca Lobo, no Tarrafal, e elas partilharam connosco as suas histórias. E eu desde o início que não queria fazer um documentário a apontar o dedo, porque não me cabe a mim, não cabe a nenhum de nós. Mas depois de ouvir as histórias delas, há uma coisa que a Shepa diz que é muito importante, que é um capori passa fome para salvar o ambiente. Não posso passar fome para salvar o meio ambiente. E isso ficou muito comigo. E depois sentando, e pronto, e tal como os meus outros filmes, esta ideia surgiu de um sonho. Eu sonhei com essa ideia de ter alguém que dançasse. E
neste caso, neste filme, só poderia ser a Betty. E nós sentámos-nos e começou a surgir essa ideia criativa de mostrar o que é sério, o que afeta o meio ambiente, o que nos afeta a nós, o que afeta as nossas mulheres, o que vai afetar as gerações futuras, mas de uma forma poética, porque às vezes precisamos de um bocadinho de poesia para digerir o que dói. Então surgiu assim a Sumar a Maré. E a Betty é incrível, a Betty esquece da idade que tem. Ela subia as montanhas e dizia: agora como é que eu vou subir aí para te filmar? Então foi surgindo assim, de uma forma muito orgânica, mais uma vez. E é um filme que tem financiamento de um programa específico para esta área, não é? Sim. Portanto, o Africa Refocused é um programa que é cofinanciado pela NUF, que é Nature, Environment and Wildlife Filmmakers da África do Sul, da qual eu faço parte, sou uma fellow, e a National Geographic Society. E é um programa que tem uma série de formações, tem uma série de labs, como eles chamam, que são basicamente momentos nos quais são residências, são residências com formação, fellowships. Tem uma série de financiamentos direcionados para a motivação de comunicação de ciência, basicamente. Porque nós temos muita ciência a ser desenvolvida no nosso continente, mas muitas vezes essa ciência não é traduzida para toda a gente. E nós pensamos que as coisas só são inventadas, são descobertas na Europa, nos Estados Unidos. E precisamos de olhar um bocadinho para nós e trazer o foco para nós. Daí Africa Refocused, refocar, trazer a lente para nós. E foi assim que surgiu esse Producers Lab, no qual eu participei no ano passado. Surgiu esse financiamento para fazer o Sumar a Maré. Eu nunca achei que fossem financiar, porque todos os filmes são sobre caracóis gigantes, leões, e eu sugiro uma mulher a dançar com areia, né? Para falar sobre o meio ambiente. Mas aceitaram. E depois também o Accelerator Lab das Nações Unidas, através do Samari Araújo, também demonstrou imenso interesse e foi super rápido a apoiar a pós-produção. E também com o apoio da KS Filmes, com o Pedro Solé e o Nuno Miranda e o Éder, todos apoiaram muito o projeto. Então acabamos por fazer isto em família mesmo, né? Apesar de 2016 a esta parte já termos o hábito de te ouvir a falar na tua participação em programas internacionais ligados ao cinema, em festivais, este ano de 2023 parece particularmente preenchido fora do país. Nós gostaríamos que nos falasses um pouco mais dessa tua experiência no African Science Film Fellowship, que eu acredito que te levou a pelo menos 3 países. Olha, tem sido uma loucura, para ser sincera. Nos últimos 6 meses eu só passei 2 semanas em casa, que é esta semana agora e uma que eu tinha passado aqui há uns meses. O Africa Science Film Fellowship é um programa muito interessante, também cofinanciado pela NUF, a National Geographic Society e o HHMI Tangle Bank Studios dos Estados Unidos, que é um estúdio de produção e de distribuição bastante grande, que inclusive já teve filmes nomeados para Oscars e they're big. E eles surgiram com esta possibilidade de fazer algo que é bastante incrível, que é esse programa de formação no terreno, que permite que cineastas do continente, né, e ilhas possam ir ao Parque Nacional da Gorongosa, em Moçambique, que é um dos maiores casos de reabilitação da natureza do mundo, e trabalhar diretamente com cientistas. Então, a ideia era, no mês de junho, cada um de nós fazia um perfil de um cientista lá na Gorongosa, cada um de nós trabalhou com um cientista diretamente e fizemos uma curta-metragem com um deles. Claro que eu tive que trazer um bocadinho do meu toque poético e peguei muito no facto da minha cientista ser de uma minoria macua, onde normalmente as mulheres não têm acesso ao ensino secundário e depois superior, e ela acabou por se tornar cientista. Então fiz um paralelo com a poética da roupa tradicional, das pinturas tradicionais, com a ciência, e muito com a língua dela também, que para mim é um fator identitário muito importante. Quando eu filmo em Cabo Verde, filmo em língua cabo-verdiana, filmando lá só fazia sentido que eu tivesse sequências que fossem em macua também.
Depois dividimos-nos em 3 grupos e fizemos uma curta também, que será para a série Wild Hope, que é muito focada na esperança na vida selvagem. Portanto, mostrar casos de sucesso, casos de conservação. E nós tivemos uma equipa inteiramente feminina. Foi coincidência porque tiraram os nomes dos chapéus e acabamos por calhar eu, de Cabo Verde, a Janado de Moçambique, a Tumi do Botsuana e a Chisomo do Malawi. Portanto, 4 mulheres de 4 países africanos a trabalhar juntas, o que foi muito especial para mim. Esse projeto está agora em pós-produção. E depois cada um de nós voltou para o seu país. Eu estou cá, brevemente, para filmar um perfil de um cientista no nosso país. E eu agora vou estar a trabalhar com o Maximiano, em Pedra Badejo, à volta do trabalho dele sobre a anemia falciforme. Portanto, a ideia é comunicar ciência, mas fazê-lo de uma forma criativa. E neste comunicar ciência em que te calhou ter uma equipa inteiramente feminina e com realidades de países diferentes, o que é que te acrescentou enquanto mulher e enquanto africana? Olha, nós calhamos com o projeto mais desafiante. E é engraçado porque, pronto, quando pensam em ser cineasta só nos veem nos festivais, né, de salto alto e batom vermelho, mas nós acabamos por filmar o Map of Life, que é um projeto muito interessante que há na Gorongosa, que mapeia todas as espécies, desde bactérias até mamíferos grandes, até plantas, todos. E em particular neste momento eles estão a fazer uma pesquisa na região, porque uma companhia moçambicana vai explorar o guano, que é uma forma bonita de chamar as fezes dos morcegos, que é um fertilizante muito forte e completamente bio. Então, é basicamente para mostrar que a evolução económica não tem de estar de costas voltadas para a conservação. Ou seja, é importante trabalhar com esses cientistas para garantir que esses morcegos não estejam em perigo, que não haja alterações no ciclo de reprodução deles ou no ciclo de sono, e que esse fertilizante possa ser utilizado na região, dando emprego a pessoas da região e por aí adiante. Portanto, é todo um ciclo que depende um do outro. E trabalhar com a Chisomo, com a Tumi, com a Janado foi muito especial para mim, porque nós vimos de meios completamente diferentes, realidades diferentes, idades diferentes também. Mas aprendemos muito umas com as outras. A Janado vem de um passado mais de jornalismo, portanto tem uma vertente mais de reportagem, mas também foi muito útil, e também ela fala as línguas locais, então o que nos ajudou imenso. A Tumi é mais voltada para a realização, e a Chisomo opera muito bem drones, é uma excelente operadora de câmara. Então o engraçado foi, nós fomos colocados num sítio extremamente remoto, extremamente difícil, o platô de Xeringoma. Tínhamos que caminhar pelo menos 10 km por dia, e eu estou em forma redonda, nenhuma de nós está completamente em forma, então sofremos, e aqueles cientistas andam muito rápido. E então os desafios físicos, o calor, a chuva que de repente veio e perdemos 2 dias de filmagens, o cheiro do guano, o andar dentro de grutas, os medos, como a claustrofobia, etc. Mas todas nós apoiámos-nos muito umas às outras, e foi interessante porque nós temos essa ideia de que as mulheres talvez não trabalhem tão bem juntas. É uma ideia completamente errada. Bom, por aquilo que nós sabemos das nossas conversas, estás envolvida em pelo menos 3 projetos neste momento. Um deles é a preparação de um longa-metragem documentário híbrido, mas também um curta perfil de um cientista cabo-verdiano, que é aquilo que tu estiveste a falar há bocado. Este documentário longa-metragem híbrido, do que é que se trata em concreto? O Plastic Atlantis, portanto Atlântida de plástico, faz um paralelo através das correntes do Atlântico entre essa transição entre o nosso continente africano para as ilhas, para o Brasil, do tráfico negreiro, da escravatura, e essas mesmas correntes que hoje em dia transportam plástico. Colocando a escravatura um pouco como uma das origens do mercantilismo, que dá origem ao capitalismo, que dá origem ao consumo em massa, que dá origem
à poluição em massa que nós vemos hoje em dia. E trata-se de um documentário híbrido, porque nós usamos ferramentas de ficção, portanto, personagens de ficção, para contar a história. Nós falamos muito dos nossos antepassados que foram escravizados e que foram trazidos para cá, nós sendo uma nação muito fruto desse período histórico, e também dos que chegaram às Américas, mas o número de antepassados que morreram no Atlântico não é um número certo, e há historiadores que apontam até 14 milhões. A quantidade de pessoas que morreram no Atlântico levou-me a começar a pensar nesse paralelo e começar a pensar, porque eu estava a falar com o meu tio Munaya do Tarrafal, que é instrutor e não só de mergulho e que conhece muito bem o fundo dos nossos oceanos. Eu perguntei-lhe para onde é que vai o plástico, porque eu vejo muito lixo que vai parar no mar. E ele diz que, coincidentemente, porque nós estamos um bocadinho fora da plataforma continental, parece que o lixo desaparece, porque é muito fundo, logo próximo das ilhas. Mas não, o nosso lixo segue até o Brasil. E em troca nós recebemos muito lixo que vem da costa e que vem, por exemplo, das Canárias, da Mauritânia e do Senegal. E fez esse pling no meu cérebro. De porquê de não ter um diálogo entre dois personagens, um que está no passado e um no presente. E falarmos do Atlântico enquanto um grande cemitério para os nossos antepassados, para as espécies que estão a morrer agora por causa do plástico, e que poderá ser o nosso se nós continuarmos a poluí-lo dessa forma. E pronto, esse projeto surgiu assim, foi sendo desenvolvido, foi apoiado pelo Generation Africa 2.0, coincidentemente também de Durban, na África do Sul. Eu acho que noutra vida eu terei sido de lá, porque inclusive o meu segundo nome, Nandi, é dessa região. Então é engraçado a quantidade de coincidências que me têm levado a Durban. E pronto, houve esse apoio ao desenvolvimento. Há também um apoio de um dos editais do Ministério da Cultura de cá para o desenvolvimento. Também recebemos alguma ajuda. E está a ser produzido pelo Pedro Solé, com a KS, mais uma vez. Continuamos com a família. Nós brincamos que time que ganha, nós não mexemos. Até para ver que entre as produtoras nacionais ao nível do cinema e audiovisual, sim, há uma colaboração. Vocês começaram essa colaboração durante a pandemia ou é uma coisa que tem uma marca mais antiga do que isso? Olha, nós sempre fomos... Eu e o Nuno Miranda somos grandes amigos, né? Ele é um dos meus melhores amigos. Começando já aí, e ele foi uma das pessoas que me motivou muito a regressar a Cabo Verde. Então, eu e o Pedro Solé conhecemos-nos desde que somos gente, né? Somos os dois de São Vicente. A mãe dele era das melhores amigas do meu pai. Então, o Yuri também conhecemos depois, mas também se tornou um grande amigo. A Natasha, a Emília. Então, é assim, eu acho que nós tivemos fases, por exemplo, eu e o Pedro brincamos que foi necessário afastarmos e criarmos as nossas próprias produtoras e fazermos o nosso caminho para crescermos e termos as capacidades de saber trabalhar juntos, né? Não necessariamente por termos os mesmos interesses podemos ter os mesmos ritmos ou as mesmas formas de trabalhar ou as mesmas prioridades de projetos. Então nós acabamos por aprender e por nos reencontrar com a pandemia, vamos dizer assim. Mas já vem há muito tempo. Nós sempre respeitamos muito o trabalho uns dos outros. O Busca Santo eu fiz, ainda estava na Creole Scope. Portanto, foi com o Nenas, com o Nuno, com o Pedro. Então, eu não acho que tenha existido nenhuma fase na qual nós não nos tínhamos apoiado, mesmo quando não sabíamos que nos estávamos a apoiar. E na tua perspectiva, esta questão da colaboração entre todos aqueles que estão neste mesmo meio é uma questão da nossa realidade, é uma necessidade também da nossa realidade? Absolutamente. Nós não temos dimensão, nós não temos... Não temos dimensão, vamos deixar assim, para estarmos de costas voltadas. Mesmo lá fora, o cinema é uma arte de cooperação. Não há outra forma de o fazer. Eu já fui muito de quando se olha para os créditos dos meus filmes, eu fiz a câmara, editei, etc. Mas por questão de necessidade. Cada vez mais gosto de trabalhar com equipas, cada vez mais gosto de entender o olhar dos outros, de conciliar, de aprender. Então é absolutamente necessário. E muito recentemente
por exemplo, com a Natasha Craveiro, com a Emília Wojciechowska, em particular, mas não só, nós começamos a aliar os nossos projetos. Por exemplo, eu editei o teaser do Pirinha, da Natasha. A Natasha e a Emília também apoiaram projetos meus, eu apoiei projetos da Emília. E começamos a entender que é necessário também nós mulheres associarmos, nunca voltando as costas aos homens, porque nós precisamos uns dos outros, precisamos da diferença dos nossos olhares, precisamos das capacidades uns dos outros, mas também entender que às vezes é necessário nós mulheres apoiarmos umas às outras e elevarmos-nos, o que é muito bonito e especial para mim. Quando lemos as entrevistas que vens dando ao longo dos anos, ficamos um pouco chocados ao ler, por exemplo, apesar de gostar do que faz, a Samira já pensou em desistir várias vezes por motivos de frustração. Yeah. O que é que te frustra em fazer cinema em Cabo Verde neste momento? Olha, eu acho que neste momento, como eu comecei a mergulhar e etc, e estou um ser de paz, já não me frustro. Já não me deixa afetar tanto. Mas durante muito tempo irrita um bocadinho. Por exemplo, agora alguns editais sim, são passos na direção certa. Eu não estou a tirar o valor do que tem sido feito por gente que tem interesse em realmente fazer com que as coisas funcionem. Mas durante muito tempo não há uma seriedade de financiamentos dedicados a que haja cinema competitivo. Não é possível eu ir competir com um filme que é cofinanciado pela França e por, sei lá, o Senegal, e que teve apoio de desenvolvimento, apoio disto, apoio daquilo, e acreditar-se que em Cabo Verde eu com uma câmera, uma lente e sem ter luzes consiga estar no mesmo patamar de competição internacional. Conseguimos, porque somos teimosos e inventamos formas de fazer. Mas não pode ser assim perpetuamente. E não pode ser. Nós não podemos continuar a ser cesáreas constantemente, a ser mais valorizados lá fora para depois sermos valorizados aqui. E fere muitas vezes, por exemplo, com claras exceções, como tu, como a rádio, como o Balai, e algumas outras exceções pontuais, desses ganhos não serem tão noticiados em Cabo Verde como são na África do Sul, por exemplo, ou como são em Moçambique, ou como são em outras paragens. Então, às vezes é frustrante, às vezes uma pessoa para e pensa, poxa, mas então estou a remar contra a maré tanto e não há boa Samira, olha, não apoiamos, mas reconhecemos que sim senhor, conseguiste chegar lá. Hoje em dia já não preciso dessa palmadinha nas costas, porque já tenho mais confiança no meu trabalho e tenho essa palmadinha de exceções como vocês e dos meus colegas e outras pessoas. Mas de vez em quando não matava, sabes? Estás aqui a falar talvez de uma falta de reconhecimento dos poderes públicos, porque sim, acredito que, por exemplo, agora que Sumara Maré granjeou alguns prémios, eu lembro-me de ver, por exemplo, a Presidência da República fez uma publicação a referir os prémios todos que o filme recebeu, mas digamos que daquilo que é parte do Executivo sentem essa falta de apoio. Silêncio absoluto. Recebi uma mensagem privada da alta cúpula, mas de resto faz confusão. Quer dizer, o que é preciso mais para lá de um prémio no Festival Pan-Africano de Cannes? Se não é bom o suficiente, faz-nos pensar um bocadinho, sim. Mas tivemos sim, esse reconhecimento da presidência que foi muito especial para nós, sem dúvida. Mas e o reconhecimento a nível das políticas públicas? Tens visto avanços, por exemplo, depois da lei do cinema, a criação do NUNAC? Estás a ver algum impacto dessas questões? Sim, há passos no caminho certo, sem dúvida. Tem havido alguns editais, inclusive agora tivemos um apoio ao desenvolvimento do Plastic Atlantis, com muito trabalho do nosso produtor, do Pedro Solé. Penso que seria positivo, neste ponto em que nos encontramos, e já com algumas premiações internacionais, não só minhas, mas, por exemplo, o Yuri, o Nuno, a Natasha, de começarmos a envolver mais os cineastas que estão a produzir nessas iniciativas.
porque acho que seria interessante ter esse diálogo mais saudável. E acredito que todos nós estamos abertos a isso. Então, acho que já é fase de começar a incluir quem faz nessas iniciativas que acredito que sejam muito bem intencionadas e que vão aumentando. São passos no caminho certo, mas já está na hora de começarmos a dar passos mais concretos e mais educated. Que nos incluam. Se pensarmos quem faz cinema em Cabo Verde ou tenta fazer, precisa de muito mais garra do que em outros contextos. Se pensarmos, não estou a falar só na questão financeira, mas também na questão dos meios que nós temos ao dispor. Absolutamente, por exemplo, e coisas muito simples. Por exemplo, agora eu ia trabalhar com uma cientista que está em São Vicente. Como é que eu vou para São Vicente? Há essa dificuldade de deslocação. Uma coisa tão simples, tão pequena, que para o período de tempo que eu vou estar agora em Cabo Verde, não me permite deslocar-me lá. Portanto, esse projeto fica para o próximo ano. Uma coisa tão pequena e tão simples. E depois temos algumas dificuldades, por exemplo, em termos de captação de som. Temos agora alguns técnicos excelentes, como o David em São Vicente e o Oliver, que está cá na praia, mas há algo que precisamos investir mais, começar a pensar que há outras áreas do cinema também que há necessidade de se investir. A coloração, a masterização de som. Por exemplo, nós trabalhamos com o Alexandre Figueiredo para a masterização de som do Sumar Amaré e gostei muito. É alguém que estudou no Reino Unido e que regressou e que está a trabalhar nessa área, que tem formação específica para isso. Então há essa necessidade de comunicarmos e de entendermos as fragilidades que ainda temos, mas também as fragilidades da nossa realidade insular. E como é que tu vês o desenvolvimento do cinema nacional em Cabo Verde? Como é que tu vês, por exemplo, nós temos uma ampla produção documental, normalmente produz-se mais cinema documental e curtas, mais do que longas. Tu tens pelo menos um longa de ficção no teu percurso. Neste momento não pensas em fazer outros longas de ficção? É uma tarefa muito pesada? Olha, ficção implica mais dinheiro, implica outros recursos, implica outras equipas, outros... Olha, eu neste momento acredito que estou a sair um bocadinho do formato isto é ficção, isto é documentário. Estou a entrar muito no híbrido, que quer dizer mistura. Necessariamente de pegar ferramentas de ficção, colocá-las no documentário. Por exemplo, no Plastic Atlantis vamos usar personagens de ficção para um documentário. Então estou menos presa a esses formatos mais específicos. Eu brinco, o Sucuro foi uma grande aventura. Nós fizemos sem dinheiro, né? Tínhamos bananas e água e cigarros para a Vera e para o Jape. E era só. E foi complicado, foi numa fase complicada, em pleno verão. Eu brinco e digo que o Sucuro me tirou alguns anos da minha vida. Apesar de ser um filme que eu amo muito e a equipa foi excelente, e o elenco foi excelente e foi muito aprendizado, sem dúvida. Não faria com as mesmas condições. Acho que temos que encontrar outros formatos e outras condições para fazermos os nossos filmes, mas por que não? Por acaso agora lembro-me, ontem estive a conversar com um jovem de Safendi que tem um projeto muito interessante de ficção, que muito provavelmente eu vou colaborar, mas isso será para um ano, porque a minha agenda está um bocadinho fechada. Até abril, provavelmente. Então, vamos ver, quem sabe para um ano eu tenha novidades no mundo da ficção. E talvez os custos que os longas de ficção acarretam não se justificam tendo em conta o nosso mercado, só se formos a pensar para o exterior, não é? É isso. Não acho que seja uma questão de não se justificarem, porque nós precisamos dessas histórias e acredito que temos também que começar a pensar com mais seriedade na distribuição cá em Cabo Verde. Não se justifica que só tenhamos uma sala de cinema ativa no shopping e que só estamos a consumir filmes de fora.
há filmes de cá. E nós vemos cada vez que nós estreamos um filme. Agora, por exemplo, o Homem Novo vai estar em São Vicente e esteve cá na praia. E é sempre sala cheia. Quando nós apresentamos o Socorro, sala cheia. O Busca Santo tivemos que improvisar uma segunda sessão que nós não estávamos a contar, porque encheu completamente. Então, há interesse do público cabo-verdiano. Não é como se não há interesse, as salas de cinema não enchem. Temos que procurar estudar melhor o que é que se passa aí. E pensar seriamente na distribuição. Há que ter esse interesse em financiar essa parte da distribuição dos nossos filmes de cá, porque há procura, portanto há retorno. Então há que entender o que é que se passa aí. Exatamente, eu não tenho as respostas, mas estou aberta para dialogar, para ver se entendemos o que é que se passa. Esta talvez seja uma pergunta um pouco ingrata, mas eu gostaria que respondesses com sinceridade. Ui. Quando olhas para o panorama daquilo que é feito pelos nossos cineastas nacionais, os realizadores, produtores, independentemente de serem ou não premiados lá fora, apetece-te bater palmas ou dizer vocês precisam fazer melhor? Olha, bater palmas, com certeza. Com certeza. Pelo simples facto que eu sei o que é que custa fazer esses filmes e sei o quanto tira de nós. E acho que o facto de nos rebelarmos e nos levantarmos e fazermos filmes, independentemente de termos ou não acesso a fundos, de termos facilidades ou não, por si só é motivo para bater palmas. Do que eu tenho visto até agora, temos material de muita qualidade em termos de temas, em termos de personagens, em termos da forma como filmamos. Estamos a desenvolver uma linguagem própria e falta-nos o acesso a ferramentas técnicas, e isso é algo que se resolve facilmente. Não é falta de mérito, não é falta de criatividade. Portanto, eu aplaudo sim. Não é ser politicamente correto, é realmente o que eu penso. Acho que é necessário aplaudirmos uns aos outros e elevarmos-nos e vermos que o que estamos a fazer tem qualidade, sim. Por exemplo, mesmo com o Socorro, falo por mim, eu fui muito criticada porque tem muitos problemas técnicos, especialmente de som, mas não só. E muita gente achou que eu devia ter esperado para ter o fundo, para fazer o filme perfeito. E não sei. Se eu tivesse esperado, eu não estava onde estou hoje em dia. Então foi necessário esse passo. E é um filme que eu digo, podia ter feito melhor, mas ao mesmo tempo também aplaudo de pé a equipa que conseguiu fazer. Há pouco, quando estavas a falar do Plastic Atlantis, mostravas esta questão de ligar a história ao fluxo de plástico que afeta o meio ambiente. Tu, por exemplo, em outros trabalhos já abordaste temas como ligados à cultura, como a tabanca, já abordaste questões sociais, como problemas de saúde mental, a esquizofrenia ou o uso de substâncias psicoativas. O que é que está neste momento a motivar, aliás, mudando a questão, pode-se dizer que não só a Samira, mas também outros realizadores cabo-verdianos trabalham um bocado com um ativismo como bandeira? Sim. Cinema de impacto é necessário. Há muita gente que fala sobre que eu sou muito vocal politicamente, né? E dizem, porque é que não metes nisto ou naquilo? A minha forma de fazer política, a minha forma de fazer ativismo é através do cinema, sem dúvida. É a arte que eu domino e é a minha linguagem, é a minha ferramenta de trabalho, mas também é a minha paixão maior. Já fiz isso com a saúde mental, como disseste, e a necessidade de olharmos para a nossa cultura. Mas o nosso planeta está a sofrer e os maiores culpados somos nós. E o poder conviver com cientistas e com cineastas na NIUF, né, na Nature, Environment and Wildlife Filmmakers, abre-me muitos olhos a outras possibilidades de concretizarmos cinema de impacto, e principalmente estando tão em parceria com a National Geographic Society
entender o que podemos fazer agora, o mostrar agora. Não há planeta B. Então, em vez de estarmos a procurar formas de transformar um outro planeta para que seja como a Terra, por que é que não retransformamos a Terra na Terra? Aproveitarmos a Terra. Nós não somos interessados no meio ambiente, nós fazemos parte do meio ambiente. Então, se eu posso conciliar essas preocupações com o nosso meio ambiente, com o nosso planeta, com ciências sociais, por exemplo, com a apanha de areia, entender porque que essas mulheres estão a apanhar areia, em vez de apontar o dedo, entender a razão e arranjar alternativas para elas e alternativas para a construção, por que não? Bom, eu já sei que tu neste momento estás mais focada na questão do documentário voltado para o meio ambiente, para a conservação da natureza, mas pensando a realidade nacional e sendo alguém que também já fez trabalhos para a valorização da cultura, na tua perspectiva, o que é que te faria pôr novamente um bocado de ti a nível da cultura cabo-verdiana? Que perspectivas, que temas é que neste momento poderiam desencadear um novo documentário da Samira Vera Cruz? A cultura cabo-verdiana nunca me deixa, nunca, de forma nenhuma. Tanto que mesmo agora com a minha nova paixão, que é filmar debaixo d'água, eu agora comecei a fazer mergulho muito recentemente e dediquei-me inteiramente corpo e alma a isso. Mesmo que eu filme, por exemplo, um documentário que sejam só animais, a cultura cabo-verdiana vai estar sempre presente. Seja através da nossa língua, seja através da nossa música, seja através de performance. Eu acho que há algumas coisas que são elos paralelos aos meus filmes, sejam eles filmados cá ou em Moçambique, ou na África do Sul, ou nos Estados Unidos, ou seja onde for, que são a questão da memória, que é muito importante para mim. Tanto a memória individual como a memória coletiva, como a memória cultural. É a questão da língua enquanto fator identitário e os fatores de identidade, sejam eles música, sejam dança, sejam o que forem, mas o que cria a identidade. E pronto, essa presença do som também agora vai ser um bocadinho diferente, mas vocês vão ver. Até porque tens tido também o rótulo de a senhora que faz filmes em crioulo. Por acaso já ouvi essa. Em Santa Cruz, uma senhora quando olhou, que é aquele senhora que faz filme na crioulo? Sou. Sim, é importante para mim. E foi engraçado agora em Moçambique, que lá está a filmar em Macua, porque faz sentido para mim. A língua é um grande fator identitário e a língua cabo-verdiana é tão rica e tão especial, e o facto de poder pôr uma variante do Fogo, uma variante de São Vicente, uma variante de Santo Antão, Sal, seja de onde for, Santiago, e mostrar a nossa riqueza e a nossa diversidade, também passa pela música, pela língua. Há coisas que não dá para dizer em outras línguas, é só mesmo em língua cabo-verdiana, então para mim é especial. A Samira esteve há uns tempos atrás, ou ainda está, a coordenar a rede de cinema e audiovisual dos PALOP para Cabo Verde. Como é que está esse projeto, ou essa rede neste momento? Digamos, não só aqui, aquilo que se consegue fazer aqui, mas também estabelecer pontes com os demais países africanos de língua oficial portuguesa? Pois, neste momento, em Cabo Verde, a rede é representada por mim e pela Emília Wojciechowska, que está no SAL. Está um bocadinho parada, infelizmente, porque é difícil dedicarmos mais tempo à rede, e a rede necessita de mais tempo. Portanto, o braço de Moçambique, com a Diana Manhissa e o Mauro, está mais ativo, porque estão a procurar formas de ativar o site, de ter a plataforma online. Eles têm tido mais oportunidades de se dedicar a isso. Então está um bocadinho em stand-by, mas mantemos esses contactos e essa vontade de colaborar e de nos estendermos. Fizemos um mapeamento de profissionais, instituições e salas de cinema e produtoras também dos nossos países, o que por si só já é excelente, porque temos informação que não tínhamos antes, mas é necessário, não sei, mais pessoas que tenham interesse em colaborar são sempre bem-vindas, e mais tempo, né? O tempo é o que tem sido complicado.
Mas ter uma ponte maior entre esses países de expressão portuguesa é uma necessidade que vocês ainda sentem? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Apesar que, pronto, a língua portuguesa não é a única coisa que nos une. E temos que começar a entender isso também. Que não é por falarmos português só que nos podemos entender. Há outras formas, há outras questões, há outras temáticas, outros fatores culturais que podem ser pontos de ligação entre nós e que é necessário, porque nós estamos espalhados, né? Estamos muito longe uns dos outros, mas entender que essas pontes entre nós podem ser fundamentais para coproduções, para aprendermos uns com os outros. É interessante aprender com a experiência de Moçambique, por exemplo, e conseguirmos desenvolver o que é nosso caminhando juntos. Samira Vera Cruz, realizadora, a nossa convidada de hoje. Nós já estamos a caminhar praticamente para o final do programa, mas eu gostaria também que, apesar de já teres dito que está tudo bastante melhor, eu gostaria aqui que nos desses o que é que sugeririas tanto aos poderes públicos quanto ao setor privado, tendo em conta que poderia, não sei se desempenha ou não, poderia desempenhar algum papel em termos de mecenato para o cinema em Cabo Verde. Então eu gostaria, o que é que tu gostarias de lhes dizer se tivesses a oportunidade de estar neste momento frente a frente e dizer vocês precisam fazer mais? Eu acho que já disse isso, inclusive, várias vezes, de várias formas. Acho que é hora de engolir os egos e começar a entender que o cinema pode ser uma ferramenta de desenvolvimento económico, e é uma ferramenta de desenvolvimento económico fundamental. Em muitos países temos grandes produções que vão de fora e que gastam imenso dinheiro, e começar a entender que o cinema não só mobiliza a economia diretamente ligada com a equipa técnica, mas também com tudo o que é catering, hotéis, deslocações, passagens de pessoal que vem de fora, passagens interilhas, aluguer de carros, e a lista continua, em termos de caracterização, em termos de maquilhagem, em termos de roupas. É todo um mundo que um filme pode mobilizar em termos económicos. É uma ferramenta também que pode ser importante para o nosso turismo. Nós somos um país que pelo menos levanta a bandeira de ser o país do turismo. Então o cinema também pode influenciar nisso. É começar a entender essas coisas, e acho que começar a baixar as guardas e a entender que há sim investimentos a ser feitos, mas porquê que não há esse diálogo mais direto com quem realmente está a fazer? E eu entendo que nós, sendo muito vocais, eu principalmente falo por mim, sendo muito vocal em termos políticos, nem sempre seja fácil esse diálogo. Dou a mão à palmatória, não tenho problema nenhum com isso. Mas estamos abertos, e acho que sempre estivemos de várias formas a dialogar e a entender: ok, vocês que fazem cinema, vocês já estiveram lá fora, neste festival, neste, naquele, como é que nós fazemos para levar uma delegação de Cabo Verde, por exemplo? E nós que já temos esses contactos feitos, estabelecermos essas parcerias. Então eu acredito que passa muito pelo diálogo. Passa sim pelo financiamento, mas já há algumas iniciativas dessas, mas tem que ser um financiamento mais estudado e que nos ouça mais a nós. Bom, muito obrigada, Samira. Agradecemos a tua presença no Arte Inverso de hoje. Muito obrigada. Desejamos sucesso com os projetos, incluindo o Plastic Atlantis. Plastic Atlantis, ou Atlântida de Plástico, é isso. Contamos ter outras oportunidades de conversar contigo sobre cinema e sobre cinema preferencialmente feito em Cabo Verde. Muito obrigada. Por cabo-verdianos. É sempre um prazer. Muito obrigada. A técnica do programa foi assegurada pelo Arlindo Gonçalves, Miriam Lopes dos Santos na sua companhia, na comunicação, na edição deste programa. Voltamos a estar consigo numa próxima oportunidade.